Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do Mário Pena Conecta. Bem-vindo ao nosso bate-papo aqui do Instituto Mário Pena. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, a campanha do Março Lilás, o mês de prevenção ao combate do câncer de colo de útero. É um mês aí destinado para todas as mulheres. Eu quero ver todo mundo participando aí, mandando as dúvidas, mandando as perguntas, e nós vamos responder aqui no interior, no decorrer aí da nossa live, do nosso bate-papo. Nós vamos conversar hoje com a doutora Iracema Fonseca, que é ginecologista aqui do Instituto Mário Pena. Ela vai falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto que é tão importante. A campanha, eu estou vendo aí que algumas pessoas já estão entrando. Antes de eu começar a falar, só dar um oi para as pessoas que estão sempre aqui nos prestigiando. Estou vendo a Tainá, a Camila, a Kátia, a Marina, psicóloga, Maurício, todo mundo aí. Muito obrigada aí mais uma vez pela audiência. Vai mandando pergunta aí para a gente. E você aí que está no Facebook também. Hoje, com transmissão aí simultânea, eu vou ficar falando no Instagram e falando com vocês aqui no Facebook também. No Facebook, para quem está nos assistindo por essa plataforma, já pode ver a doutora Sema já posicionada. Daqui a pouquinho ela vai falar com vocês. Então, não deixa de mandar as dúvidas e as perguntas. Só lembrando aqui, para quem está chegando agora, nossa campanha aqui do Instituto Mário Pena, ela tem como tema poderosa mesmo, a mulher que se previne. Você aí está se prevenindo, você que é mulher? Pois é. Então, é sobre isso que a gente vai falar. E a gente também, a nossa campanha, ela tem uns hits gostosos, a gente fez ela bem voltada. Quem está vendo as nossas redes sociais, acompanhando tudo aí, deve estar vendo que a gente falou nessa pegada aí do funk, falando da prevenção, me diz quem é a menina que dança e vacina, e glamurosa, a rainha do exame. Isso aí a gente não pode deixar de falar. São pontos importantes e que nós vamos conversar aqui com a doutora Iracema, que eu estou vendo que já está aí, posicionada. Boa tarde, doutora Iracema, seja bem-vinda ao Mário Pena Conecta, é uma honra tê-la aqui conosco para falar de um assunto tão nobre, tão importante, principalmente agora nesse mês. Ela é importante o ano inteiro, né? Mas nesse mês agora de março, a gente dá um reforço, um puxão de orelha em todo mundo aí, e alguns alertas também, né? A honra é toda minha. Muito obrigada por esse convite. Boa tarde para todos. Eu acho que a gente vai ter um bom bate-papo hoje. Vamos sim. Antes de eu começar a falar aqui com a doutora Iracema, vamos só com uns recadinhos que eu sempre costumo falar com vocês, mas a gente tem sempre que repetir. Vocês vão estar percebendo, tanto vocês aí do Facebook, vocês aqui do Instagram, eu e a doutora Iracema estamos sem máscaras, mas isso porque nós estamos cumprindo todo o protocolo de segurança exigido aí pelos órgãos de saúde. Eu estou em uma sala, a doutora Iracema está em outra. Isso tudo para garantir não só a nossa segurança, né, mas a segurança de todo mundo que trabalha com a gente, e também para que você que está aí nos assistindo possa nos escutar melhor, nos entender, e para que a nossa linguagem fique um pouco mais clara nesse momento aí que é tão importante. Então, não deixe de mandar suas perguntas, eu estou aqui, nós vamos conversando, mas ao mesmo tempo eu estou vendo aí todas as mensagens que estão chegando. Aí, ó, a Sara já entrou, Kelly Cristina, Luciana Costa Caetano, continue. Cris Carneiro, nossa embaixadora, está aí também. Cris, obrigada aí pela participação. Manda mensagem aqui para a gente, Arca Designer, todo mundo aí. Então, vamos começar primeiro, doutora Iracema. Eu queria que você se apresentasse para o nosso público, o público do Mário Pena Conecta, que está chegando aí, querendo se identificar. Quem é a doutora Iracema? Doutora Iracema Fonseca, eu sou ginecologista e estou no Instituto Mário Pena desde que eu era acadêmica. Então, eu vim para cá, eu estava no 8º período de medicina e apaixonei com a ginecologia oncológica. Eu falei, eu quero ficar aqui. E aí eu fui, fiz residência e depois voltei, me especializei na oncologia e estou aqui tratando as patologias de colo, outros cânceres ginecológicos e há quase 30 anos no hospital. Um pouco antes de começar a live, eu falei com a doutora Iracema que eu estou, assim, lisonjeada de estar conversando com uma médica tão querida. E ontem, a hora Obrigada. que eu coloquei nas nossas redes sociais, nas nossas e nas minhas redes sociais, eu tive o retorno de várias colegas, várias amigas pacientes da doutora Iracema que, enfim, lotaram de elogios a essa médica, falaram que honra ter esse bate-papo e que iriam nos prestigiar. E eu já vi que tem pessoal aí também mesmo.
Antes de começar a primeira pergunta, doutora Iracema, só mais um recadinho para vocês que já estão também acostumados. Vocês sabem que nós, Instituto Mário Pena, nós somos uma instituição filantrópica, né, e vivemos de doações. Então, se você puder ajudar de qualquer forma com os nossos pacientes no tratamento, é muito simples, gente. Você pode entrar em contato pelo nosso 0800, o 0800 039 1441, eu vou repetir, 0800 039 1441 e conversar com um de nossos atendentes. É rápido e de forma segura, mas se você preferir, entra lá no nosso site, que tem um cantinho lá no alto, doe agora, o Mário Pena, com 2ns.org.br, e faça sua doação em qualquer valor. Pode ter certeza que você vai estar contribuindo para o tratamento de milhares de pacientes. Agora sim, vamos lá, doutora Iracema, vamos falar um pouquinho do Março Lilás, né? Esse mês, ele é dedicado aí ao mês de conscientização do câncer de colo de útero. Vamos falar um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho aí para quem está nos assistindo, aí agora Vigil Carvalho entrou, obrigada a todo mundo, Heloína. Vamos falar um pouquinho da importância desse mês? Sim, por quê? Porque tem certos cânceres que a gente não consegue prevenir, mas o câncer de colo de útero a gente consegue. Então, existe até uma campanha que é Brasil sem câncer de colo de útero. Então, isso é possível. Se a gente fizer a prevenção, fizer detecção precoce de algumas lesões, a gente consegue ficar realmente sem o câncer de colo de útero. Então, ter um mês onde a gente vai falar, tirar dúvidas, esclarecer as mulheres sobre como prevenir esse câncer é muito importante. Doutora Iracema, como que é feito o diagnóstico? O câncer de colo de útero, ele, a princípio, ele não tem sintomas. Então, qual que é o nosso objetivo? Diagnosticar as lesões pré-malignas antes de chegar a ter o câncer de colo de útero. Então, o diagnóstico é feito através do exame de prevenção, seguindo protocolos, né? Então, toda mulher, mesmo não tendo nenhum sintoma, ela tem que ir com certa frequência ao ginecologista para fazer o exame de prevenção ou de Papa Nicolau, que é o que a gente chama, né? Todo mundo fala que os sintomas, muitas vezes, eles são silenciosos, né, doutora Iracema? Mas quando aparece algum tipo, existe algum tipo de, vamos supor, eu estou dizendo como leiga, né, e também aqui como interessada aí no assunto, existe alguma coisa que eu possa sentir que é um sinalzinho de alerta? Um sinalzinho de alerta que já tenha assim, né, talvez uma lesão um pouco mais séria. O que é importante? Sangramento depois de relação sexual. Isso tem que ficar muito atenta. Sangrar depois de atividade sexual não é normal. A não ser algumas raginhas eventualmente, mas aquele sangue vermelho vivo que você tem depois de atividade sexual, isso tem que ser investigado. Um corrimento com cheiro diferente, um desconforto pélvico, isso é um sinal de alerta. Agora, mesmo se você não tem nenhum sintoma, você tem que se prevenir. Lembrando que todo mundo tem que fazer aí o exame preventivo anual, a gente vai falar já sobre isso. O pessoal do Facebook, que eu estou vendo aqui, estão dando no Facebook, Ana Heloísa, boa tarde, muito para você também. Tem até filho da doutora aqui, falando que orgulho dessa mãe. Ah, que delícia! Todo mundo aí comentando. Vamos lá agora falar um pouquinho sobre os exames, que é muito importante. Primeiro, o mais importante, você já falou aqui, que é o Papa Nicolau. Sobre ele, muitos rótulos. De quanto tempo tem que ser feito, a partir de qual idade? Vamos falar agora um pouquinho disso? Segundo, existem protocolos mundiais, isso varia um pouco de país para país, mas nós temos as nossas diretrizes. Então, no Brasil, o exame de Papa Nicolau, ele começa a partir de 25 anos. Então, toda mulher, a partir de 25 anos, ela já tem que fazer a coleta, e aí o intervalo vai depender de como está esse resultado. Então, é importante ela procurar, e o ginecologista, a partir do momento que ela procurar e fizer o primeiro exame, ele vai direcionar para a forma como ela vai proceder em seguida. Agora, se a mulher tem algum sintoma,
quando você fala a coleta do exame de Papa Nicolau é diferente de uma visita ao ginecologista. Então, não quer dizer que a mulher vai fazer uma visita no ginecologista só a partir de 25 anos. Não. Se ela tem alguma demanda, se ela vai prevenir uma doença sexualmente transmissível, se ela quer orientações de contracepção, ela vai muito antes disso. Mas, geralmente, a coleta do exame de Papa Nicolau a gente começa aos 25 anos. E a outra dúvida aqui que a gente recebeu, doutora, é sobre o exame. É um exame que existe ainda para quem não conhece, principalmente aí para as adolescentes, um tabu. Isso dói, esse exame dói, ele incomoda? Vou deixar para a doutora responder, porque eu já tenho a minha resposta. Incomoda, não é que seja falar assim, é agradável? Não, não é agradável. Se você for pensar, escovar dente é agradável? Não, não é. Né? Não é uma coisa assim que você fala, mas assim, te traz um benefício e não é algo insuportável. Então, o exame ginecológico tolerável é uma coisa rápida, de poucos minutinhos ali e está resolvido. Então, doloroso ele não é, ele é incômodo. Não mesmo, nós mulheres aguentamos coisas muito piores, né, doutora? E é uma coisa tão rápida, é tão rápida, e é preventiva, é para o bem, faz o bem. Então, gente, não é desculpa isso aí não, viu? Isso aí não cola, não. E a outra coisa também que falam, o resultado do exame, o resultado do Papa Nicolau, o câncer, ele é detectado pelo Papa Nicolau? O Papa Nicolau é um exame de rastreamento. O que isso significa? Ele não é confirmação do câncer. Por quê? No Papa Nicolau, a gente raspa o colo. Então, você pega um pool de células e manda para examinar. É um exame extremamente efetivo e eficaz para fazer esse rastreamento. Então, você pega um pool de células e manda para examinar. E aí ele vai te devolver o resultado sugerindo uma lesão pré-maligna ou sugerindo uma lesão maligna. Diante desse resultado, aí o ginecologista vai fazer a colposcopia desse colo e vai fazer uma biópsia de alguma lesão que ele esteja vendo. E aí a biópsia, sim, é que confirma o tipo de lesão que é. Mas o Papa Nicolau é um exame de rastreamento, mas extremamente eficaz para fazer esse rastreio. É o inicial aí de tudo, começa aí pelo Papa Nicolau. E agora eu quero falar de uma coisa que é assim, polêmica, mas ao mesmo tempo as pessoas têm muitas dúvidas, e eu sei que a gente tem novidade aí na área, que é a vacina, doutora. Sim. A vacina é o que a gente chama de prevenção primária. O exame de Papa Nicolau é uma prevenção secundária. O que isso significa? Nós estamos detectando já alguma lesão que possa ter. A vacina é a prevenção primária porque a gente quer que essa mulher tenha anticorpo, porque quando ela entrar em contato com o vírus, com o HPV, e aí agora nós estamos falando uma coisa extremamente importante para o câncer de colo de útero, que é o HPV. Esse é polêmico. Né? A vacina não, a vacina é mais do que estabelecidas. Exatamente. Então, assim, tudo começa com uma infecção persistente por HPV, não pela presença só do HPV. Por quê? Nós vamos ter contato com HPV, toda pessoa sexualmente ativa, acredita-se que 80% em algum momento da vida vai entrar em contato com HPV. Mas o que interessa é se esse HPV vai persistir no organismo ou não. Então, o contato não é o grande problema. O problema é a persistência desse HPV. E a vacina vem pelo seguinte, você tem anticorpo, então quando você entra em contato com HPV, o anticorpo vai lá e neutraliza esse vírus. Então, a vacina é de extrema importância e eficácia. É importante vacinar desde adolescentes que essa vacina já está disponível no SUS. Pode perguntar. Qual que é a idade? A gente tem vacina disponível gratuitamente para meninas de 9 a 14 anos. E meninos de 11 a 14 anos. Isso é muito bom falar, vale para meninos também, né? Isso. Agora, quer dizer, eu tenho 16 anos, então já passei da idade? Não. Quando a gente fala vacina no SUS, significa que ela é gratuita. Agora, você pode tomar a vacina, você vai ter que pagar, mas essa vacina está em bula até 45 anos. Então, homens até 26, mesmo se tiver iniciado atividade sexual, tem que vacinar. E mulheres até 45 anos. E ontem nós tivemos uma notícia muito boa que vem fazer muita diferença. O SUS agora está disponibilizando a vacina
para mulheres imunocomprometidas, e eu vou explicar o que é isso, até os 45 anos. Então, quais são as mulheres imunocomprometidas? O que significa imunocomprometimento? Que a defesa dela, que a imunidade dela está comprometida para acabar com esse vírus. Então, se ela entrou em contato com o HPV e a imunidade dela não está boa relacionado ao vírus, ela pode persistir com esse vírus. Então, mulheres HIV positivos, mulheres transplantadas de algum órgão sólido que faz uso de imunossupressor, ela tem essa imunidade comprometida. Mulheres lúpicas ou com outra doença autoimune que usam corticoide. Então, essas mulheres, elas são mais propícias a fazer lesão pelo HPV e essa lesão evoluir de uma forma mais séria. E agora elas estão contempladas com a vacina pelo SUS. Isso é muito bom. Isso aí merece muita comemoração. Sim, no mês muito bacana. Sim, doutora Iracema acabou de me contar isso aqui um pouquinho antes de entrar, né? Sim, e foi ontem. Foi ontem que isso foi divulgado e que saiu na mídia, então já estão aí em alguns Instagrams, muito legal. Vamos ficar de olho, mulheres, a vacina disponível aí pelo SUS, não só para adolescentes mais, então para todo mundo, para mais mulheres aí poderem se beneficiar. Né? Mulheres e profissionais de saúde, porque eu acho que é importante os colegas médicos também saberem disso. Por exemplo, a paciente teve um diagnóstico disso, vai ter que começar a usar um corticoide em dose alta, uma quimioterapia, ou está se preparando para fazer um transplante. Então, ela comentar com o médico dela para ver se ele acha que está indicado, se ela pode fazer uso da vacina. Isso é importante. Ótimo. Tem uma pergunta aqui, uma pessoa perguntando que ela tomou a vacina na adolescência. Ela precisa tomar a vacina novamente ou não? Ela vale só aquela dose? Não, o esquema de vacina é, se você vacina até os 15 anos, 2 doses. Acima de 15 anos para frente, 3 doses. Pronto, acabou, não tem reforço. Não tem que repetir, já tá. Se ela fez as 3 doses, ou as 2 até os 15 anos, ela já está protegida. O plano de saúde cobre, estão perguntando se o plano de saúde cobre, isso deve ser específico de cada plano, né, doutor? De cada plano. Tem plano que cobre, a maioria não, mas específico de cada plano. Outra dúvida aqui, tive câncer no endométrio, essa pergunta aqui é do Facebook, que eu estou vendo aqui. Tive um câncer no endométrio e fiz histerectomia total. Preciso continuar fazendo o exame de Papa Nicolau? Provavelmente ela já... durante essa cirurgia para o câncer de endométrio, deve ter sido tirado o colo do útero. Aí, não relacionado ao colo do útero, ela vai ter que ver com o médico que acompanha ela se está indicado ela continuar fazendo, mas relacionado ao câncer de endométrio. Então, tem que ser analisado. Geralmente, a gente faz ainda em alguns momentos, mesmo para o câncer de endométrio. Tem uma outra que quem tem... É Ligem, tá certo? Quem tem Ligem plano, deve tomar a vacina? Pode tomar. Não tem nada a ver com líquen plano ou líquen escleroso. É importante saber o seguinte, apesar do líquen plano escleroso ser uma alteração autoimune, é de uma forma mais leve, geralmente a pessoa usa um corticoide em dose baixa, não o suficiente para comprometer a imunidade. Tá? Então, assim, as mulheres imunocomprometidas, elas têm que usar, elas são aquelas que usam corticoide em doses mais altas ou imunossupressores mais potentes. Esses com doses menores não interferem na imunidade, não. Mas deve ser vacinada, independente disso. Ótimo. Tem uma pessoa perguntando se a live vai ficar salva. Pode ficar tranquila, quem não está acompanhando, quem chegou agora no início, tanto vocês aí do Facebook quanto do Instagram aqui, essa live vai ficar salva, sim, para você poder voltar e retomar tudo aí. E quem está nos assistindo, aproveita essa setinha que está aí do lado, aqui, ó, logo abaixo, compartilha com seus contatos para poder correr aqui e ainda pegar, que a gente ainda tem umas perguntas para fazer. Então, vamos lá agora. Mulheres grávidas também precisam fazer o exame preventivo? Não é específico da gravidez, mas a gente não perde a oportunidade nunca de examinar essa paciente. Então, se ela chega no pré-natal e fala assim, tem 3 anos que eu não ia no ginecologista e eu vim agora para fazer o pré-natal. Então, é um bom momento para examinar.
Tá? Agora, se ela está grávida, fala, aproveita e examina o colo, pode colher. O exame de prevenção pode ser colhido durante a gravidez, isso não tem risco nenhum para o curso da gravidez. Agora, se ela tem um exame de 6 meses, ou dependendo do caso, até de 1 ano, não precisa ser repetido. Ótimo, doutora. E agora, vamos falar especificamente agora do câncer, né? Do câncer de colo de útero. Eu fui diagnosticada com o câncer. Como que é feito o tratamento? Ele é específico? Quais são os tipos? Todo câncer existe o que a gente chama de estadiamento. É quando você vai ver que estadio esse câncer está. Então, é importante a gente saber se ele está restrito ao colo, se ele já saiu do colo do útero, o tamanho que essa lesão está. Então, de acordo com esse estadiamento, é que a gente vai planejar o tratamento. Se o câncer está restrito ao colo, se é uma lesão menor, principalmente menor do que 4 centímetros, essa paciente vai para um tratamento cirúrgico. E depois que a gente tira, a gente chama peça cirúrgica, esse útero vai todo para examinar e dependendo do resultado, a gente avalia se ela vai precisar de um tratamento complementar, com radioterapia ou às vezes uma quimio-radioterapia. Agora, quando a lesão já está um pouco mais aumentada, já saiu do colo, a gente tem evidência de que não está restrita ao colo, a gente trata essa lesão no local. Como que é isso? Através da radioterapia e da quimioterapia. É uma quimioterapia associada à radioterapia, com o objetivo de intensificar a rádio. Então, geralmente é uma quimioterapia um pouco mais leve, mas que vai potencializar a radioterapia. E com grandes chances também de cura. Estadios iniciais com uma cura semelhante da cirurgia. Quem fez a cirurgia automaticamente tem que passar pela rádio e pela químio ou não está ligado? Não. Cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Vai depender muito do exame desse útero que foi retirado. A gente chama de fatores prognósticos. Tamanho da lesão, se existe o que a gente chama de invasão de espaço linfovascular. Então, tem alguns critérios que a gente avalia para decidir se ela vai precisar de uma rádio complementar. Muitas pessoas, doutora Iracema, elas não conhecem ou nunca ouviram falar da bracterapia. E foi até uma pergunta aqui que a gente recebeu no decorrer dessa semana. O que é e vamos falar um pouquinho disso também, para mim também é um pouco novo. A bracterapia é um tipo de radioterapia. Então, a gente fala assim, a radioterapia a gente tem algumas modalidades, né? E a gente faz a radioterapia externa, o que é? É como se fosse, assim, a grosso modo, é como se fossem uns raios, é como se a pessoa fosse... Né, tem o radioterapeuta que vai fazer todo o planejamento de como vai ser esse tratamento, né, vai fazer aquele mapeamento todo, e aí determinar as doses, e essa paciente recebe uma fração de dose a cada dia. Então, geralmente são aproximadamente 35 dias que ela vai e recebe essa radiação. Por que a gente tem que fazer assim? Porque ela é tóxica, entre aspas, você não consegue dar essa dose total. Então, a cada dia você faz um pouquinho dessa dose que ela precisa. Terminando isso, você faz, é como se fosse uma intensificação dessa radioterapia lá no fundo da vagina, lá onde está o colo uterino, onde está o tumor nos casos mais avançados. Então, essa é a bracterapia. Você intensifica ali no local, com o objetivo de tratar melhor essa lesão. Então, é um up que você dá nesse tratamento radioterápico. Tá certo. Perguntando aqui, ó, Valquíria, doutora, eu tenho câncer de vulva e liguei plano. Já fiz vulvectomia e rádio futuramente pode acometer acho que ela quis, acometer o útero? Faz sentido essa pergunta ou não? Não, em geral, o câncer de vulva, ele não dá metástase para o útero. Ele dá metástase para os linfonodos inguinais, ela já deve ter feito isso. E são coisas diferentes. Eu não sei a idade dela, mas, por exemplo, o câncer de vulva tem o câncer que é ligado ao HPV, em mulheres, às vezes, mais jovens, imunocomprometidas, que podem desenvolver um câncer de vulva. E tem o câncer de vulva que está relacionado a mulheres mais idosas, relacionados ao líquen escleroso, não tratado, sabe, assim, de longa data. Então, em geral, não. Ele
muito raro metástase para o útero do câncer de vulva. Joia. Para quem está chegando agora aí no Facebook e aqui também no Instagram, nós estamos falando hoje sobre o Março Lilás, que é o mês de prevenção do câncer de colo de útero. Eu estou aqui com a doutora Iracema Fonseca, conversando sobre isso. Então, pode continuar mandando as perguntas, à medida que está vendo. Gente, infelizmente, são muitas perguntas, eu não consigo visualizar todas. Mas o que eu tenho visto aqui, eu estou tentando fazer com que a doutora Iracema responda, tá? Portanto, então, doutora Iracema, agora uma pessoa não, é um assunto que é muito questionável. O uso prolongado do anticoncepcional, ele tem relação com o câncer? Alguns estudos descrevem alguma pequena alteração, mas assim, nada comprovado. Então, qual que seria a relação? Porque uma das formas da gente prevenir também as lesões malignas do colo seria não ter HPV. Como que você não tem HPV? Não tendo atividade sexual. Mas isso não é a realidade e nós não queremos abrir mão disso. Então, quando você limita o número de parceiros, quando você faz sexo com camisinha, né, protegidos, isso é uma forma de prevenção. É importante a gente colocar que camisinha, tanto feminina quanto masculina, não protege 100% contra o HPV. Por quê? O HPV, a transmissão é contato de pele com pele. Então, se o homem tem uma lesão na bolsa escrotal, ele pode transmitir. Mas a camisinha, mesmo assim, protege. Não protege 100%, mas protege uma boa parte das lesões. Então, o anticoncepcional, muitas vezes, ele está relacionado também a essa maior exposição. Se a mulher, muitas vezes, ela usa o anticoncepcional, ela relaxa em relação, muitas vezes, à camisinha e acaba tendo relação mais desprotegida com HPV, tá? Ótimo. Aí, outra pergunta agora. Após o tratamento, com o tratamento, né? Depois que o tratamento finalizar, interfere nas relações sexuais, o que a mulher precisa fazer? Não, geralmente não. Se você tira o útero, quer dizer, a gente não mexe em vagina, independente se você tirou o útero por câncer ou por um mioma, por qualquer outro motivo, em geral não compromete a atividade sexual. Quando você faz radioterapia, a vagina sofre um pouco mais. Porque a radioterapia é como se ela queimasse a lesão tumoral e queima também os tecidos que estão em volta. Então, a vagina sofre um pouco. Mas, o que é melhor para cicatrizar uma vagina? Atividade sexual. Entendeu? Então, assim, eu costumo falar, melhor coisa para vagina é um pênis. Entendeu? Então, assim, aquelas pacientes que têm parceiros, é importante, porque no início elas sentem muita dor e tal, então às vezes fica muito limitado em função dessa dor que ela sente depois do tratamento. Mas é importante, lubrificante, usar o hormônio local. O câncer de colo de útero não tem relação com a questão hormonal, então pode fazer reposição hormonal, né, se ela não tem outro impedimento, e insistir na atividade sexual. Porque devagarinho essa vagina vai cicatrizando e manter a vida normal. Boa notícia para as mulheres, muitas mulheres com esse medo, a gente vê muito isso, doutora. O medo das mulheres de não poder voltar a ter relação sexual, que isso possa prejudicar. A dica melhor aí da doutora, pelo contrário, faz bem. Então, vamos tirar isso da cabeça. Se você conhece alguém, algum parente, ou alguma amiga, qualquer coisa, incentiva, a gente não tem nada disso. A gente nada melhor do que a conscientização. E é por isso que a gente está aqui falando. Estou vendo a Paula aqui, Paula Tatiane e Ru Vieira no Facebook, dando boa tarde, boa noite, quase boa noite aí. Obrigada pela participação de todo mundo. Aqui também no Instagram está cheio de perguntas. Nós estamos conversando com todo mundo aí, viu que está chegando. Após o tratamento, vamos ver aqui, ó, o câncer de colo de útero, ele está sempre ligado a doenças sexualmente transmissíveis, nós já falamos aí, mas vamos dar uma repetida? Sim, se você for falar, ele é uma lesão sexualmente transmissível, né? Porque ele é através do HPV, que é um vírus de transmissão sexual.
né? E tem algumas, a gente hoje acredita que, por exemplo, tem vários estudos hoje analisando muito a flora vaginal, se isso poderia propiciar esse HPV ficar mais tempo ali no colo, sabe? Então, realmente, ele tem essa relação, né? E o HPV é transmitido sexualmente. E sem HPV, não, praticamente você não tem câncer de colo de útero. Ótimo. Doutora, algumas pessoas perguntam também, com a pandemia, muitas mulheres deixaram medo de sair de casa, não estão indo ao médico, não estão fazendo preventivo. Isso é um risco? Se ela tem pouco tempo, vamos supor, ela fez o ano passado, no início do ano passado, se ela tem um histórico de exames normais ao longo dos anos, não tem problema, ela vai atrasar um pouco, isso é tranquilo. Agora, se ela não tem um histórico, já teve alguma lesão, ou né, exame que não estava com resultado normal, ou se ela está tendo algum sintoma diferente, vale a pena procurar. Eu acho assim, né, com todos os cuidados, os serviços Sim. hoje estão todos, né, aqui, né, a gente vê no Principalmente hospital a saúde, a gente vê, sim, não tem lugar mais seguro, eu costumo falar muito isso, que se as pessoas conhecessem, assim, a realidade, claro que a gente não deseja para ninguém conhecer a realidade do hospital, mas aqui dentro a gente vê, é um dos lugares mais seguros que tem hoje, né? Com todos sim, os protocolos. A precaução. Então, você também, paciente, que tem algum sintoma, que tem algum tipo de dúvida, que está sentindo alguma mudança aí no corpo, não deixa para amanhã, não espera, não procure atendimento. Né, doutora Iracema, obrigada pelos excelentes esclarecimentos para nós mulheres. Aí, Tainá. Muito bacana, né? Não deixe, então, de procurar, não é, doutora? Isso mesmo. Né? Então vai depender muito do seu histórico, né? Mas se você já está há anos aí devendo, vão pagar essa dívida. Aí vão pagar a dívida, né? Aí não dá, né? Não custa. E não é um risco, pelo contrário, é uma medida protetiva. Doutora, mais algum esclarecimento, mais algum ponto que gostaria de ressaltar e falar para quem está aí nos assistindo? Eu vi aqui, teve uma pessoa que perguntou sobre o pós-tratamento que ela fez, parece que é cirurgia de alta frequência. A cirurgia de alta frequência é quando a gente tira o colo do útero, porque às vezes você tem uma lesão pré-maligna, que não é ainda uma lesão maligna, e que só com a retirada do colo do útero essa paciente já está tratada. E alguns casos também de câncer bem inicial, às vezes só com retirada do útero ela já está tratada. Depois que você trata, você tem também protocolos de segmento. Então, quando você faz uma cirurgia de alta frequência, em geral, a maioria dos protocolos recomendam exame de 6 em 6 meses nos primeiros 2 anos. Depois disso, ela cai naquela rotina de exame anual. E depois do tratamento do câncer de colo, seja com cirurgia, seja com radioterapia, né, ou radioquimioterapia, a gente também tem os protocolos de segmento que vão até 2 anos, depois de 2 a 5, e depois de 5, cada um com seus tempos já determinados. Né? Ótimo, então. Doutora Iracema, acho que a gente vai parando por aqui. Mário Pena Conecta mais uma edição especial aí desse mês, que foi sobre o Março Lilás. Voltando a falar, quem não pegou, nos assistiu, eu estou aqui ao vivo, pelo Facebook e pelo Instagram. Quem não conseguiu nos acompanhar ao vivo, ou pegou pela metade, não tem problema. Assim que terminar aqui, essa live ela vai ficar disponível, você pode vê-la novamente, tirar as dúvidas, escrever, comentar lá para a gente. Ela vai estar disponível nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, e no YouTube também, do canal do Instituto Mário Pena. Todo mundo vai poder ver novamente, tirar todas as dúvidas, ficar sem sem nada para falar assim, olha, eu não estou me cuidando porque eu não sei, sabe sim, assistir a nossa live. Se você também puder, compartilhe com as pessoas. Para despedir, eu queria a sua palavra, doutora Iracema. Agradecer, né, por estar aqui, podendo prestar esses esclarecimentos. E uma coisa que a gente tem que lembrar, mesmo se você iniciou atividade sexual, você pode e deve se vacinar. Você tem que se prevenir. Levar uma vida normal, uma vida saudável, né, se cuidando e buscando orientações. A gente está aqui sempre para isso, né? Esse canal é um canal super aberto, né? Então se informar e se cuidar e viver. É isso aí, então, pessoal. Muito obrigada mais uma vez pela audiência de vocês aqui do Facebook, aqui do Instagram.
Foi um prazer conversar com vocês de novo. Mais uma vez, obrigada, doutora Iracema. E assiste. E só lembrando, mais uma vez, um recadinho final. Se você quiser, ajude os nossos pacientes, porque nós somos uma instituição filantrópica e neste momento de pandemia é um momento muito mais complicado, pessoal. Então, se você puder fazer qualquer tipo de doação, muito simples. É só entrar em contato pelo nosso 0800 039 1441, 0800 039 1441. Pode fazer com toda a segurança a sua doação com um dos nossos atendentes, ou pelo nosso site, mariopena, com 2ns.org.br. Você vai estar ajudando milhares de pacientes a se tratar contra o câncer, tá? Então, nós contamos aí com você. Então, até a próxima edição do Mário Pena Conecta. Obrigada mais uma vez, doutora Iracema. Tchau, tchau. Muito obrigada. Finaliza. E aqui?